iniciando o atendimento para o tratamento coletivo de chamas gêmeas no dia 18/12/2024, nosso último atendimento do ano de 2024. Eu estou aproveitando aqui para tirar algumas cartas para as meninas, e a primeira carta que saiu foi a carta da cigana. Como eu dizia para vocês, eu sempre vejo, né, essa alegria, essa flexibilidade, essa dança, né, essa leveza, essa sensação de liberdade. Eu sempre vejo quando eu, né, olho uma carta assim, parecida com essa, né, não sei se dá para vocês verem. Na hora que eu fixei mais os olhos aqui, me veio uma sensação totalmente oposta a tudo isso. Que, no fundo, essa pessoa, né, se sente, na verdade, é bem aprisionada numa, como se ser cigana, cumprir aqueles rituais, ter que dançar naquelas noites, né, que eles faziam lá, os festivais e tudo, porque a dança não era só para eles, né, muitas vezes eram pessoas que chegavam ali, eles botavam coisas para vender, né, tinha a ver com sustento também, né, uma época mais antiga, que é a que eu estou tendo a sensação agora. Nessa origem, né? Não os tempos atuais, antigos. E parece que essa cigana se sente aprisionada em ser cigana, em ter que cumprir esses rituais, em ter que aprender a fazer essa dança e ter que fazer tudo isso que precisa ser feito dentro das regras e das normas de um povo cigano. E eu vejo de verdade uma energia assim, um pouco sombria, assim, uma tristeza e uma vontade de sair desse lugar, sabe? Eu penso que trazendo isso para a realidade atual, eu acho que chama as pessoas que escolheram essa carta para fazer uma avaliação. O quanto elas se enganam. Porque às vezes a gente quer ser muito correto, a gente quer estar dentro das normas e das regras que a gente acha que deve seguir. Alguém falou, ou está dentro de nós, faz parte das nossas crenças, e a gente tenta se moldar dentro daquilo, né? Então, um exemplo assim que me vem aqui à mente, por exemplo, quando a gente está na conexão de A gente chamas, aprende que a gente deve ser grato por essa experiência, temos que elevar nossa vibração, que mudar o nosso jeito de ser, que cortar, desbloquear nossos traumas, que enfrentar as nossas questões, que desenvolver poder pessoal, enfim, uma série de coisas. Ou seja, olhar para as nossas sombras. Acho que existe uma fala assim dentro de nós que fala assim, ó, que você não pode brigar com tudo isso, você não pode negar ou dizer não para essas coisas que dizem que têm que ser feitas e que devem ser consideradas e devem ser mudadas e tudo mais. E isso engessa a gente, porque faz com que a gente talvez siga muito mais uma norma, uma regra, do que a vontade verdadeira nossa. Às vezes, a nossa vontade verdadeira não está certa, não, viu, gente? O normal é que ela não esteja mesmo nessa fase onde a gente tem muitas crenças. Mas em relação a quê que ela não está certa? Em relação a futuro, em relação àquilo que você quer ser, e não aquilo que você é. Pensando assim, talvez nós estejamos enganadas quando a gente pensa muito mais no que a gente quer ser do que naquilo que a gente é. Entendem essa complexidade, assim, essa dualidade desse pensamento? É claro que a gente precisa manifestar e projetar um futuro diferente do atual, onde nós somos realmente o verdadeiro ser que nós somos, como alma, como luz, como ser de frequência elevada, né? Tudo isso que a gente sabe que a gente é. Só que a gente não está assim nesse momento. Então, a gente precisa projetar nossa mente, magnetizar, manifestar esse lugar do futuro, mas depois voltar para cá e olhar para esse lugar do presente, sem ficar lá no futuro.
Porque o futuro, ele vai. Se você ficar pensando no futuro e vendo as suas ações no presente, você vai ficar insatisfeito. E muitas vezes vai se sentir fracassada, sem resultados, ou. Sabe por quê? Porque é um pouco demorado, né? Para alcançar aquele lugar. E é assim também, à medida que você vai alcançando o próximo degrau, você vai colocando mais um degrau lá na frente. Talvez esse lugar nunca chegue, entende? A gente está sempre projetando algo melhor, maior, né? O que é certo, tá, gente? O que é o certo, é o melhor para nós. Mas a gente não pode ficar muito lá. Não sei quem escolheu aí essa carta, mas eu senti essa dualidade muito forte e uma necessidade de dizer assim: olha, volta e olha para você hoje e agradece o hoje, sem comparar com o amanhã. De repente, não compara nem com o passado, mas talvez com o passado seja um pouco melhor, né? Ali uma certa clareza. E não se cobre tanto para fazer as coisas do jeito que talvez você ouve as pessoas falarem. Como, por exemplo, pessoas como eu. De repente, pessoas como eu, que vocês seguem lá no YouTube, eu falo uma série de coisas. E aí, às vezes, vocês querem se encaixar, porque de repente vocês acham certo, de repente ressoou com o coração de vocês, ou de repente porque eu conquistei alguma coisa que vocês querem conquistar, não sei. Isso pode ser em relação a mim, pode ser em relação a outros terapeutas, pode ser em relação aos mestres, pode ser em relação a Jesus, a qualquer um. Eu acredito assim que todos nós temos que olhar para pessoas que a gente acredita que fizeram um caminho que a gente gostaria de percorrer e que fizeram esse caminho e que claramente podem nos ensinar a caminhar por ali. Mas a gente não tem que querer ficar igual a essa pessoa ou passar pelo mesmo caminho que ela passou, do mesmo jeito que ela passou. Porque se você faz isso, você não é você. Então, ter a sutileza de separar isso é bastante desafiador. Então, vai ficar aqui essa fala até como reflexão, porque não tem muito que eu dizer, assim, né, uma orientação do que fazer mediante isso. Né? A orientação está dentro do seu coração, né? Porque é o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou sentindo nessa mensagem, né? Mas fica aí, já fica a pulguinha aí atrás da orelha, você já salva ali no, na pastinha daquele que verifique mais tarde, né? Para depois vocês pensarem nisso. Agora, então, essa carta aqui é a carta de número 29, né? Mas somando aqui, eu vi que dá 11. A segunda carta é a carta da Lua. Carta da Lua, que é número 32, somando dá 5, né? Que faz muito sentido. 5 é uma carta de corte, de finalização de algumas coisas, sair de um movimento mais desafiador e passar para um movimento melhor. Olha só que interessante. A carta da Lua fala de ilusão e fala de intuição. E essa Lua aqui, ela tá tão brilhante, que ela reflete assim na água, sabe? Reflete muito na água. Aqui está dizendo assim, para você diferenciar ilusão de intuição, observe as suas emoções. Como você se sente frente a um pensamento, a uma intuição que você tenha, né? Uma ideia que você tem, uma intuição, algo que você sinta que é intuitivo, né? Que está querendo te dizer alguma coisa, uma sincronicidade. Veja como ficam as suas emoções. Se as suas emoções ficarem duvidosas, turbulentas, conflituosas, medo, raiva, insegurança e demais sentimentos e emoções que vibram numa frequência mais baixa, possivelmente não é uma intuição positiva, né? É uma ilusão, possivelmente. Ou você não interpretou
do jeito que seria melhor, né? É uma dica essa aqui. E agora, o sol. É que, enfim, né? O pessoal tá aqui falando de coisa difícil, né? É interessante que, ó, aqui tem um sol grandão, né? E tem bem aqui embaixo, ó, uma florzinha, pequenininha. Só tem uma flor. E umas plantinhas verdes, o resto tá tudo seco. Isso me faz pensar que a gente precisa saber dosar a quantidade de informação, de conhecimento e de processos que a gente faz para a nossa própria, para o nosso próprio crescimento, né? Para a nossa iluminação, para as nossas curas. Porque muitas vezes a gente quer andar muito rápido e até a luz, né? Até o sol, essa energia tão boa, tão positiva que nos traz vida, ela pode também nos queimar, né? Dificultar a gente, às vezes, até de enxergar, né? Quando está muito claro, às vezes a gente não enxerga. Mas também fala que são poucas pessoas que conseguem dosar isso e permanecer, ser constante nesse processo. Porque às vezes a pessoa quer andar rápido, então ela vai atrás de muita coisa, e aquilo às vezes não cai muito bem. Né? Como eu disse, às vezes vem informações demais, coisas demais, que às vezes ela não consegue processar. E pode haver uma desistência, né, um incômodo com aquilo, não vou mexer mais com isso, coisa assim. E às vezes tem pessoas que ficam muito lentas mesmo, né, nos seus processos. Então, essa florzinha, ela me fala assim: olha, são poucas as pessoas que sabem dosar o recebimento dessa energia. Então, é preciso, penso eu, sempre consultar realmente o quanto aquela fonte energética, né, não a fonte em si, mas o quanto de energia eu estou trazendo para mim referente àquela fonte, seja através de técnicas terapêuticas, seja através de informações de vídeos, seja através de meditação, seja através de projeção de futuro, né, manifestar a realidade, o quanto realmente é bom para mim, para que eu permaneça constantemente e não me canse. Porque às vezes a gente vai rápido, 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 de repente dá aquela cansada, assim, ó, não quer nem ver mais aquilo. E às vezes indo rápido demais, não passa a fazer parte de você, não existe mudança verdadeira. Fica só aqui, ó, no mental. Então a gente precisa receber e precisa esperar um tempinho para ver acontecer. Não é que a gente vai deixar de fazer todas as coisas, tem as práticas que a gente já pode fazer constantemente, e tem outras coisas que a gente vai dosando, né? E no final aqui, se eu fosse ler as três cartas juntas, eu diria o seguinte: aqui tem três, posso dizer que tem três dicas para as pessoas que querem ser mestres de si mesmos. A Sirlene está me perguntando do ancoramento. Sim, Sirlene, é um ancoramento, tá? O sol aqui, nisso que eu estou dizendo para vocês, é o quanto de energia você consegue receber e ancorar. E sustentar aquela energia, aquela informação, aquele conhecimento, aquela prática. Não adianta você querer sustentar práticas que você ainda não sustenta, né? Talvez precise de algo que veio antes. Ou talvez você não esteja se dedicando o suficiente também para sustentar e está ficando distraído aí com as coisas da Matrix. Então tem que avaliar. Por isso que eu estou dizendo que se eu fosse unir essas três cartas aqui, a leitura seria a seguinte: três dicas para ser mestre de si mesmo. Sempre olhar para dentro de si, sem medo, né, de ver as suas sombras, e querendo ser você, claramente. Descobrir você. Olhar sempre para dentro de si. Observar as suas emoções para ter maior discernimento entre intuição verdadeira, boa para você, e ilusão, e saber dosar, né, tudo aquilo que você deseja para você. Você tem um arcabouço de coisas, mas o que você vai fazer no tempo que você vai fazer, né, observando a si mesmo. Se você não observa você e você não ouve as suas intuições, às vezes
muitas informações, muitos conhecimentos, muitas práticas podem não adiantar muita coisa para você. Tá aqui na mente, no final das contas, não atingiu seu coração. Agora, se você olhar sempre para você, não tiver medo de olhar suas sombras, ouvir a orientação dos mestres, dos terapeutas que você se afiniza, das pessoas, das informações que chegam para você, filtrar isso, mas não filtrar assim, eu gosto ou eu não gosto. Não é isso. É filtrar sempre. Nesse momento, isso é bom para mim ou isso não é bom para mim? Porque gosto eu não gosto, ou não gosto, passa pelas emoções. E você não pode fazer escolhas pelas emoções. Né? Você deve fazer escolhas de forma sábia. E o que é sabedoria? É a união da sua alma, do que ela está dizendo para você, decodificada e organizada no seu cérebro, na sua consciência, na sua mente, para expor na sua realidade. É a união dessas duas coisas, né? Esse caminho aqui, né? Que é o menor caminho a percorrer e, ao mesmo tempo, o maior de todos, né? Então, eu acho que é isso que está dizendo aqui, sabe? Muito bacana isso aqui, viu, gente? Interessante, que eu achei bastante profundo isso aqui. Estou com uma percepção de energia, assim, até um pouco filosófica aqui. Quem será que está por aqui? Aí quando eu começo por túmulo aqui, que eu estou com uma energia um pouco filosófica aqui. Coisa bem Mestre de profunda. Nem Hualcu, falei tudo o que eu estou sentindo, mas é uma coisa é de Hualcu que está profunda aqui. te iluminando. É que é o mestre de Hualcu que está te passando toda essa Ah, luminosidade do e raio faz dourado sentido mesmo. É bem a cara dele e, essa energia. é, muita sabedoria. Esses tempos agora eu ando com esse negócio de sentir, de vir o nome dele na minha cabeça. Vem só o nome, assim. Fica meio que repetindo aquele nome, assim, depois passa. O tibetano. É. E ele é muito, trabalhou muito com Elmória, né? Sim. E o mestre Kutumi também, né? É, ele foi um dos reis magos, né? Sim. É. Mas vamos lá. Para quem começou, né, aqui nesse trabalho hoje, né, ainda não conhece, nós trabalhamos aqui em cinco, né? Então tem, eu coordeno os trabalhos, aí nós temos a Patrícia, nós temos a Sheila, a Carol e a Mary. E também nós temos a Sandra, que é a nossa sexta componente aqui, né? Que está entrando agora, porque já vem um tempinho fazendo trabalho de cura e tudo, né? E a gente começou a sentir, veio orientação para ela ajudar aqui no trabalho, na sustentação energética e desenvolvendo cada vez mais, né, a mediunidade dela, as conexões, e vai chegar um momento que ela vai ter uma participação mais presente, né? Pegar mais segurança, né, Sandra? E vai ser muito bom, porque esse trabalho é assim, a gente abre o campo do masculino, o campo do feminino, a Carol faz o tratamento nas mesas da nave cristalina, a Sheila nos ajuda a sustentar e nos dá esse feedback aí que às vezes a gente precisa, e eu vou coordenando aqui e gerindo o trabalho. A gente faz uma conexão com todas as egrégoras, né, que trabalham conosco, que sempre, antes era uma quantidade menor, depois foram chegando mais, e a gente abre um campo, vocês vão ver tudo isso. E durante o processo, nós já vamos fazendo limpezas, já vamos fazendo curas. Pode ser que a gente resgate fractais, pode ser que não. Né? Da vez passada, a gente teve conexão com os arcturianos, que fizeram o trabalho, né, da ativação do cristal. Eu acredito que esse trabalho continua hoje, que foi o que me disseram, né? Metatron também. Mas pode ser também que venha aí outros seres que vão complementando o trabalho que já foi feito, né? E aí a gente vai dando seguimento aí. E aí quero até comentar uma coisa engraçada, né, como vocês estão chegando aí, na ativação da semana passada do cristalzinho, né? As meninas que ativaram, depois eu brinquei com elas, né? Falei para elas colocarem
uma colher assim próxima aqui para ver o que que elas sentiam, né? Pra saber ter certeza se tinha ativado ou não. E nós tivemos de tudo, né? Tivemos colheres imã, colheres que ficavam vibrando, colheres que, como é, que ia, voltava, né? Teve várias informações. E o frontal também um pouco latejando, né? Teve várias informações. E foi muito legal, né? Aí teve umas pessoas que não sentiram, aí depois algumas delas eu vi que não foi ativado mesmo, né? E tem os motivos pelos quais não é ativado, mas sempre tem um outro trabalho, né? Que está sendo feito em conjunto, mesmo que aquele não foi feito. É porque precisa de, como eu disse para vocês, né? De algo anterior, ou talvez aquilo não precise mais. Você já vai trabalhar com algo que está mais à frente aí. Tá ok? E a gente vai contando para vocês o que a gente vai verificando no plano extrafísico e explicando tudo isso para vocês. Demora em média umas 2 horas, talvez hoje demore um pouquinho mais. Se alguém quiser sair antes, não tem problema, pode sair. Não precisa avisar, a não sei queira deixar uma mensagem aqui, mas pode sair, fica à vontade. E do mais, peço a vocês que fechem agora os microfones, tá? Para a gente dar início aqui.